Questão 2. Veja se essa relação é reflexiva, simétrica ou transitiva. Primeiramente, a gente tem que ver que relação é essa. A relação manda pegar os pardinhos x e y, onde a primeira coordenada mais a segunda, o resultado desse número é par. Então, a gente tem que lembrar o que é ser um número par. O 14, ele é par. O 8 também é par. Mas por que o 14 é par? Porque eu posso reescrever ele como 2 vezes algo. E este algo, você sabe que é 7. O número 8, ele só é par porque ele é um múltiplo de 2. Ou seja, eu posso reescrever ele como 2 vezes algo. Esse algo, você sabe que é o 4. Um número qualquer, que eu vou chamar de x, ele só vai ser par quando eu puder escrever ele como 2 vezes alguma coisa. Eu vou chamar essa alguma coisa de k. X mais y é um número, encare isso como, sei lá, 1 mais 2, a resposta seria 3, né? Mas a gente não tem os valores, então ele fica assim. Esse número x mais y, ele só vai ser par se eu puder escrever ele como uma multiplicação de 2 por alguma coisa. Essa alguma coisa a gente deixa genérico, a gente não conhece, então eu vou chamar de k. Então, a relação está dizendo que é para você pegar parzinhos x, y, onde a primeira coordenada mais a segunda coordenada tem que ser, esse número tem que ser par. Para um número ser par, ele tem que ser obrigatoriamente escrito como 2 vezes algo. Essa que é a relação, tá? Isso aqui escrito matematicamente fica assim. Então, para ser par, ele tem que ser escrito como 2 vezes algo, ou seja, tem que ser múltiplo de 2, tá? Precisamos ver se essa relação ela é reflexiva. Essa relação manda você pegar um parzinho x, y e fazer o que com esses números? Pegar a primeira coordenada do parzinho, somar com a segunda, e a resposta tem que ser um múltiplo de 2, né? Na reflexiva, a gente tem que relacionar um número com ele mesmo. Então, a gente, ao invés de relacionar um número com outro número qualquer, a gente vai pegar um número, vou dizer que é o x, e vou relacionar com ele mesmo, segundo essa relação, para provar que ela é reflexiva. Então, vamos fazer o que a relação manda, ó. Pegar a primeira coordenada nesse parzinho é x, somar com a segunda coordenada, tá vendo? Então, a segunda coordenada aqui é x, e a resposta tem que ser 2 vezes algo, ou seja, múltiplo de 2, 2k. X mais x é 2x. E você tem que ver que você chegou numa verdade, ou seja, sim, você conseguiu relacionar um termo com ele mesmo. Então, aqui você chegou numa verdade e provou que ela é reflexiva. Por quê? Olha, presta atenção. A informação que está nos dando aqui é que, olha só, eu tenho um múltiplo de 2, ou seja, uma coisa multiplicada por 2 significa que isso aqui é par. E a mesma informação está lá do outro lado. Isso aqui, 2 vezes algo, lembra? Significa que esse número aqui é par. Então, está dizendo que o número par é igual a outro número par. Isso é uma verdade, né? Está dizendo que um múltiplo de 2 é realmente um múltiplo de 2. Essa é a informação que você tem que ver. Imagina que o x é um número aqui. Escolhe um número aí. O x é 4. Então, vai ficar 8 desse lado, né? E a informação que está nos dando aqui, você tem que ler isso como 8 é igual a 2 vezes algo. Então, o 8 é par. Ele é múltiplo de 2. Isso é uma verdade para você? O 8, ele é par? É múltiplo de 2? Claro que ele é. O 8 realmente pode ser escrito como 2 vezes algo. Então, você concluiu que a relação, ela é reflexiva. Você escreve assim. Agora, a gente vai para a simétrica. Na simétrica, a gente tem que ver se o contrário da relação também é válido. Ou seja, ele está dizendo que a primeira coordenada mais a segunda tem que ser um múltiplo de 2, tem que ser par. Será que se eu fizer o contrário,
fizer antes essa aqui mais essa aqui, se aqui dá certo, também continua sendo par? É isso que você tem que provar na simétrica. Então, vamos lá de novo. A relação manda você fazer o que com esses números? Ele quer que você pegue o primeiro, olha lá, some com a segunda coordenada e a resposta tem que ser par, ou seja, múltiplo de 2. Na simétrica, a gente quer o contrário. A gente quer achar o contrário, ou seja, quer achar yx. Aplica esse ponto na relação. Como é que vai ficar? Ele manda pegar a primeira coordenada aqui é y, mais a segunda coordenada, tá vendo? A segunda coordenada aqui é x. E isso tem que ser igual a 2 vezes algo. Você tem que sair disso e chegar nisso. Então, a gente vai sair da relação que a gente tem e tentar chegar no contrário, que é esse cara aqui. É isso que você está tentando chegar. Então, você tem x mais y igual a 2k. A gente quer se assemelhar a isso aqui, ó. O y está antes do x. Como a soma não muda a ordem, né? Não muda nada, a gente pode só simplesmente escrever o y aqui na frente, porque a gente está tentando chegar nisso. Isso é uma verdade, né? Trocar de ordem ali. Olha, chegamos exatamente no que a gente precisava chegar, que é o contrário dessa relação. A gente chegou numa verdade, né? Que y mais x, de fato, pode ser escrito como 2 vezes algo, ou seja, ele é par. Vamos pensar com números. Olha só, se o x e o y fossem números. 1 mais 3 é 2k. Por quê? Porque isso é 4, e 4 é sim um múltiplo de 2, é sim um par, né? Pode ser escrito como 2 vezes algo. Será que o contrário, se eu trocar a ordem aqui, dá certo? Claro que vai dar, porque a soma não importa o lugar que você bota. Eu troquei de posição, o y veio para frente e continua sendo par. Então, a ordem para essa relação não importava. Então, a gente tem a relação, a gente tenta ver quem que é o contrário. E a partir da relação, você tenta chegar nesse, né? Alguma base você tem que ter. Então, você sabe quem que é o contrário e você tenta chegar nele. Então, a gente achou que, de fato, quando a gente fez o contrário da relação, deu certinho. O número que resulta continua sendo um múltiplo de 2. Porque a soma não importa onde você bota os termos, né? Então, a gente chama que a relação R, ela é simétrica. Se não fosse simétrica, a gente ia dizer que ela é assimétrica. Vamos fazer aqui embaixo a transitiva. Não sei se você lembra, quando a gente tinha os parzinhos na transitiva, a gente fazia assim. Eu tenho um parzinho 1, 3. Para mim conseguir ver se é transitiva a relação, eu tenho que pegar um outro parzinho que começasse com 3, ou seja, essas coordenadas têm que ser iguais, qualquer número, sei lá, 2. Mas essas coordenadas desses dois parzinhos têm que ser iguais. Eu tenho 2 pares. Com esses 2 pares que eu já tenho como absoluto, eu vou formar um outro parzinho com os extremos. É isso que a gente fazia, lembra? Aqui a gente vai fazer o mesmo. A gente vai ter um parzinho XY, ó. Vamos precisar criar, a gente vai criar um parzinho que vai ter que começar com Y. Pra ficar assim, ó. A gente tem um parzinho XY. Tem que ter um parzinho que comece com a mesma coordenada aqui, ó, para elas serem iguais, você consegue perceber? E esse número aqui pode ser qualquer coisa, né? Então, a gente vai ter que criar um parzinho ali. E com esses dois aqui que você vai conhecer a relação, porque você vai aplicar, você vai ter que achar que o parzinho resultante dos extremos, ó, x, z, da mesma maneira aqui, ó, o parzinho resultante da transitividade x, z também funciona para a relação. Vamos ver se tu entende. A relação é para um parzinho x, y, você vai fazer a primeira coordenada, mas a segunda coordenada tem que ser igual a 2 vezes algo. Esse parzinho a gente já conhece. A gente vai ter que criar um parzinho onde começa com essa coordenada e a outra não importa, né? Para poder fazer a transitividade, ó. Tem que ser iguais, a gente junta e forma o outro parzinho.
Então, a gente tem que aplicar esse parzinho na relação, porque essas duas aqui tem que ser verdades, né? Eu tenho que ter elas. Esse parzinho nessa relação, como que ele fica? Primeira coordenada é y, mais a segunda coordenada aqui é z, igual a 2k. E quem que você tem que achar? Aquele parzinho, que é da transitividade, né? Os extremos. Então, eu tô tentando achar aquele cara. Vamos ver quem que é aquele cara na relação? Aplica o parzinho na relação. Primeira coordenada, é isso que você tem que se ligar, não se liga a letra. Primeira coordenada, ele quer que você pegue a primeira coordenada do parzinho, aqui é x. Some. Ó, a segunda coordenada que eu denotei por y, a segunda coordenada aqui é z, tem que ser igual a 2k. Então, a gente tem essas duas verdades, e quando você faz a transitividade e pega os extremos, a gente tem que chegar nessa relação. Então, você tem essas duas relações como verdade, tem esses dois parzinhos, e tem que chegar nesse. Antes você tinha isso, dois parzinhos como verdade, aqui tem que ser iguais, e você tinha que chegar nesse, né? Mas aqui a gente vai trabalhar com as relações. Então, eu tenho duas verdades, que são essas equações, e eu tenho que chegar nessa. Bora fazer? Então, eu tenho a equação, essa, e também tenho y mais z igual a 2k. Essas duas relações. O passo, geralmente, é sempre somar as equações, tá? Então, a gente vai somar duas equações. Você sabe somar equações? Ó, a gente vai somar essa equação com essa. A equação, a gente sempre soma os lados iguais. Então, a gente vai somar esse lado da igualdade, ó, x mais y mais z, o igual permanece, e a gente soma os lados da igualdade, ó, tá vendo? 2k mais 2k. X mais 2y mais z. 4k. O seu foco é chegar nesse cara. Você consegue ver que tem um 2y atrapalhando para você conseguir ter isso? Então, a gente passa ele pro outro lado. Ou subtrai 2y dos dois lados, né? Tá. A gente tem o que a gente precisa, x mais z desse lado. Mas a gente precisa do outro lado 2 vezes 1k, ou 2 vezes algo. Tá assim pra você? Não tá, né? Mas e se a gente botar o 2 em evidência? Olha lá. 2 em evidência. 4k dividido por 2 vai ficar 2k, né? E esse cara dividido pelo 2 vai ficar 1 menos y. Você consegue enxergar que isso aqui, ó, x mais z é igual a 2 vezes algo, tá aqui? X mais z é igual a 2 vezes algo, certo? Então, na verdade, isso aqui, se a gente desconsiderar os valores que tem ali dentro, a gente chama isso de uma outra constante, sei lá, 2 vezes j.